Bora seguir com essa websérie Cuidar de Si. Você não assistiu os vídeos anteriores, já falei sobre Sol, sobre a Lua, Vênus, Ascendente, Mercúrio e hoje eu vou falar sobre ele, sobre o guerreiro, sobre Marte. Então, se você quer compreender um pouco mais sobre como você funciona, tem essa websérie que fala bastante sobre o que a gente olha lá no mapa astrológico e que te ajuda a dar uma solução para as suas coisas no dia a dia, para a sua vida, para os seus andamentos aí. E como é que funciona esse atendimento que eu faço, que é um atendimento completo, terapêutico, em que eu leio o seu mapa astrológico e faço um movimento sistêmico. Por quê? Porque nós temos muitos movimentos inconscientes, estamos parados em determinados pontos e a constelação familiar nos ajuda a destravar, a ter uma percepção maior, uma consciência maior do que estamos escolhendo, por que estamos escolhendo, para onde é que estamos olhando, né? Que carga é essa que a gente traz da nossa ancestralidade? Que condicionamento é esse que me faz escolher de forma equivocada, que não de acordo com a minha essência? Bora lá falar de Marte? Então, se você é novo por aqui, nova por aqui, meu nome é Gabriela, sou astróloga, terapeuta, consteladora familiar e eu trabalho com a leitura de mapa astrológico pela astrologia tropical e faço movimento sistêmico, constelação familiar. Então aqui na descrição desse vídeo que eu peço que você dê o seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdo se você quiser, navegue aí pelos meus vídeos, fique à vontade. Tem mais informações no link, tem o meu site, tem link para contato e dos dois trabalhos que eu ofereço, que é a leitura de mapa e movimento sistêmico ou só a constelação familiar, ok? Bora falar de Marte. Marte, que é o planeta que fala da nossa individuação. Marte é a nossa ação, o nosso agir. É ele, esse ponto do nosso mapa que marca essa informação da nossa psique, que diz, olha, você tem que fazer diferente, você tem que ser você, você tem que abrir o seu caminho. Marte rege Áries e também é corregente de Escorpião. Então, quando a gente fala de Marte, não tem como falar de Marte sem falar de inconsciente. Porque, na verdade, o que nos move 90% das nossas escolhas é o nosso inconsciente. Então, se você é novo por aqui, você dá um rolê aí nos meus vídeos, você vai ver o quanto eu falo sobre isso. O quanto é importante a gente saber o que nos move inconscientemente. O que nos move inconscientemente? Informações coletivas, que vêm da onde nós nascemos, da onde fomos criados, da onde estudamos, como fomos educados, tudo aquilo que nós vamos adquirindo através das nossas relações, desde lá da gestação da mãe. E o nosso inconsciente individual, que é a nossa ancestralidade, a família onde nós nascemos, a nossa história de alma também. Porque não estamos aqui pela primeira vez, né? Estamos aqui nesse rolê há muito tempo e cada nascimento nosso, cada história nossa, cada mapa nosso é uma jornada de evolução. Então, o nosso mapa astrológico, o que ele fala? Ele nos diz qual foi o momento do nosso start, onde é que a gente nasceu. E o céu, o que o céu fala? Qual é a qualidade de tempo que nós nascemos? Então ali, o mapa não é um destino. Ah, se o mapa diz isso, eu vou ser assim o resto da vida. Não. O mapa te dá um direcionamento. Ó, provavelmente você vai ter essas qualidades aqui de acontecimentos. Principalmente essas qualidades de movimentos inconscientes, né? Além daquelas qualidades objetivas, que é a sua essência, que é a forma como você pensa, né? Tudo isso o mapa revela, mas ele também, numa camada mais profunda, revela, olha, vai vir muito assunto sobre isso, muito assunto sobre aquilo, você vai ter repetições nesse sentido, o seu aprendizado é esse, o seu caminho de alma é aquele, e aí você vai destrinchando
e o mapa é capaz de nos dar assim as melhores rotas, as rotas mais leves. E o que é uma rota leve? É aquela que está de acordo com a sua essência. Então, voltando aqui falando de Marte, Marte marca o nosso impulso, né? Ele tem muito, os assuntos de Marte no mapa tem muito a memória do nosso cérebro límbico e do nosso cérebro reptiliano. O que quer dizer isso? Marte tem a ver com culpa, medo e raiva. Então, a nossa raiva, de forma positiva, nos leva para frente. Porque às vezes a gente precisa sentir uma raivinha para sair do lugar onde a gente está, a gente precisa sentir uma raivinha para mudar de emprego, para mudar de relacionamento. Às vezes a gente precisa ser movida por isso, né? Para se proteger contra algumas pessoas, ou para abrir os olhos, né? E circular melhor. Então, a culpa vem quando a gente age de forma inconsciente e a gente fica se culpando daquilo sem entender, mas por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Por que isso acontece comigo? Então, esse buraco da culpa, a gente cai há muito tempo na humanidade. Primeiro porque a gente sabe, pela história da humanidade, que a igreja também trouxe muito essa coisa da culpa, né? Para você se sentir mesmo o cocô do cavalo do bandido, e aí você não é merecedor de nada, você só tem que baixar a cabeça e seguir aguentando o que as pessoas vão te colocando. Ó, você tem que ser assim, você tem que ser assado, isso é o certo, isso é o errado. Isso é uma grande mentira. Na verdade, o que a gente precisa descobrir é qual é a sua consciência, qual é a sua verdade, viver de forma consciente, traçar a sua meta, traçar a sua rota, de acordo com aquilo que pulsa no seu coração, aquilo que você é, e aí ninguém vai te pegar nesse papo de culpa, né? Às vezes a gente diz um não bem redondo e fica se sentindo culpado. Isso é Marte, mas não é para se sentir culpado, é para dizer o não com fundamento, com consciência. Bom, eu tô dizendo não nessa situação porque eu não vou mais caber nessa situação, essa situação não me serve mais. Por isso, por aquilo. E aí eu não vou me sentir culpada. Aí vai vir a informação inconsciente. Ah, então você tem que se sentir culpada. Como assim? E você vai dizer não. Culpa aqui, não. Eu disse um não porque eu precisava dizer não. Eu disse um sim porque eu precisava dizer sim. Tudo isso é assunto de Marte. Então, ele é o regente de Áries. O que é Áries no nosso mapa? É o impulso, é o riscado fósforo, a gente vai. Áries não enxerga muito lá na frente, dá umas cabeçadas, né? Que nem um carneiro. Por quê? Ele só enxerga os pés. Ele só sente que ele precisa ir, de algum jeito ele vai. Então, Áries é meio pé na porta, ele quer abrir o caminho e às vezes ele não mede muito as consequências, ele não tem uma visão ampla. Também Marte é corregente de Escorpião. Já Escorpião já é outra coisa também. Porque daí se a gente pega o lado luz de Escorpião, que todo signo tem o lado sombra e o lado luz, a gente vai compreender que Escorpião, lá onde a gente tem Escorpião no nosso mapa, ele nos traz uma visão de raio-x, um domínio maior, mais profundo sobre as coisas, né? Nós podemos usar a nossa perspicácia, nossos aprendizados. Se você não cair naquela mania do rancorzinho, da mágoa, dos ciúmes, da possessão, da cobiça, então tudo isso são aqueles sentimentos viscerais que a humanidade traz, né? Que todos nós trazemos e que a gente precisa se trabalhar. Quando a gente consegue vencer essas coisas, esses sentimentos, assim, essas tendências, a gente consegue ter essa visão de perspicácia de Escorpião. Então esse é o trabalho de Escorpião e esse é o trabalho de Áries que eu disse um pouquinho antes. Então o que é importante a gente saber de Marte? Lá no seu mapa, Marte está numa casa astrológica, em determinado signo e fazendo determinados aspectos. Então ele vai dar muita pista, né? Muita pista, assim. Qual é as encrencas que você vai se meter? Por que você age de forma impensada? Aonde é
que vem a repetição. Então, quando é que esse Marte age de uma forma impulsiva, na sombra e que não te traz benefício? E também vai te dizer qual é a força desse teu guerreiro interno aí, que tu precisa canalizar e ele vai te ajudar. Quer ver um exemplo? Ó, eu sou aquariana, tenho muito ar no mapa. Eu também tenho muita água no meu mapa. Então, eu sou uma aquariana que sente muito. Mas eu sou uma aquariana que tem um Marte em terra. E me ajuda pra caramba a materializar, a descer, botar o pé no chão, aterrar e ir galgando a minha montanha, né? Construindo aquilo que eu quero construir na minha vida. Então, o meu Marte, se ele tá na luz, ele tá ótimo. Se ele tá na sombra da Terra, né? Porque ele é do elemento Terra, ele é em Capricórnio, aí eu fico assim meio fria demais, só fico pensando na meta, aí esqueço assim que as pessoas têm o seu tempo, que eu preciso investir nas relações, porque eu sou aquariana, então o aquariano fala, vê pessoas, ele precisa dessa relação, dessa força do elemento ar, que é interagir com as pessoas. Aí se eu fico muito no meu Marte Terra, meu Marte Terra é bravo, ele faz, ele fala, não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, né? O Marte em Capricórnio, deixa pra mim, deixa que eu faço. Aí você tira a capacidade do outro. Então, só para vocês terem uma ideia, falando um pouquinho do que eu sei do meu Marte, né? Que eu estudo meu Marte, né? Porque eu sou astróloga e eu preciso sempre olhar meu mapa para sempre me realinhar. E aí, quais são os trabalhos que eu faço, né? O meu Marte também tem determinados posicionamentos, então eu fico muito atenta a alguns trânsitos que acontecem, para esse Marte aí não sair da linha, não sair do prumo. Então é isso que a gente precisa saber sobre o nosso guerreiro. O nosso guerreiro, ele começa a se manifestar lá na infância. Lá na infância, quando a gente é mais puro, mas sem preconceitos, ainda assim, muito na nossa essência, muito autêntico, o nosso Marte dá umas pistas de o que ele gosta. Então, lembra aí na sua infância do que você gostava de brincar, o que mais te alegrava. Isso tudo tem a ver com Marte, né? O que você fazia aí no seu quarto ou com seus melhores amigos. Isso tem muito a ver com Marte. Depois, na adolescência, a gente também começa com aqueles impulsos da adolescência, que é normal. Então a gente começa a sentir raivinha dos pais, começa a ter os nossos ídolos, né? As pessoas que a gente admira. Então isso é bem normal na pré-adolescência e adolescência, a gente ter esse impulso de individuação. Bom, eu tenho minha família, eu sou parecida com meu pai, sou parecida com a minha mãe, sou parecida com os meus irmãos e minhas irmãs, mas eu tenho uma identidade minha, só minha. E qual é essa identidade? E é aí que a gente começa a, de repente, se relacionar com grupos, né? O adolescente geralmente gosta de andar em turma. É aí que começa o nosso Marte a dar as caras. Depois o nosso Marte vai fazer escolhas, né? O que vai estudar, o que vai trabalhar, como é que vai para a vida. Tudo isso é assunto de Marte. Então é tão importante que esse Marte esteja alinhado, porque senão o que você faz? Você tem uma essência que é seu Sol, você tem uma memória, né? Todos aqueles assuntos que eu já falei no vídeo anterior sobre a Lua, que te movimenta inconscientemente. Aí você tem a sua mente, que é Mercúrio, o seu ascendente, que é o seu corpo, a forma como você se apresenta. Tem a Vênus, que vai falar do seu querer, né? Aquilo que você gosta, dos seus afetos, das suas relações, o que você acha bonito no mundo, o que você quer para você, né? E aí Marte é aquele cara que executa. E ele então tem que estar alinhado com esse trem todo que eu falei antes aí, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, ascendente. Então assim, ó, quanta informação profunda o mapa traz, quanta informação. Não é aquela coisinha assim, ó, eu sou aquariana, então é isso e aquilo, não. O mapa traz assim o nosso manual, meu bem. Você é assim, você sente isso, você pensa aquilo e aí isso tudo tá muito esculhambado e você faz errado, você faz na direção errada. Sistemicamente, na constelação familiar, o que a gente pode falar sobre o nosso Marte?
sobre essa nossa individuação. Então, o que é legal a gente fazer um movimento e recuperar esse movimento muitas vezes, né? Porque a gente entendeu que para nossa individuação a gente precisava ter uma raivinha aí para fazer o movimento. E às vezes esse movimento perdura, né? Então, ou é um movimento que está cheio de lembrança, né? Então, a sistêmica nos ajuda a reconectar com a nossa origem. Primeiro, Marte precisa saber qual é o seu lugar lá dentro da sua família. Então, qual é a ordem na sua família? Então, quem nasceu primeiro, quem nasceu depois? E qual é o pacotinho? Deixei cair. Qual é o pacotinho que você tem que carregar? E muitas vezes nós estamos carregando pacotinhos que não são nossos, né? A criança tende a carregar coisas do pai, tende a carregar coisas da mãe, tende a querer ser mãe do irmão, da irmã, pai do irmão, da irmã, tende a fazer escolhas equivocadas, né? Tende a se sentir culpada porque não consegue salvar as pessoas da sua família. Às vezes quer ensinar coisas para o pai, quer ensinar coisas para a mãe. Então a gente sai do nosso lugar e ele fica pesado. Ou a criança, ela quer ser lá igual ao antepassado que sofreu muito, que teve uma vida muito difícil. Então a gente não se permite ter uma vida mais leve, a gente acha que precisa ter a gente faz um movimento inconsciente sem saber que está fazendo esse movimento, de ter uma vida pesada, relacionamentos pesados, escolhas pesadas, para quê? Pra gente ficar emaranhada pelo nosso amor profundo com aquele que veio antes e que teve um destino desafiador muito mais que nós. E isso é a regra, gente, porque quem veio antes de nós foi mais difícil. Então é só você olhar para a vida dos seus pais, dos seus avós, né, para a vida dos seus irmãos mais velhos. Então eles tiveram mais desafios que você, aí onde você tá. Então o que a gente faz? A gente fica lá olhando para eles e tentando fazer a mesma coisa que eles fizeram para ficar ficar emaranhado, ficar naquele movimento de eu por você, eu com você, eu faço como você, assim eu provo meu amor por você. Não, a gente honra essas pessoas, fica num lugar bem pequenininho, chama o Marte, chama o guerreiro interno, não. Eu fico aqui no meu lugar, carregando o que é meu e dando o meu melhor para honrar essa galera que veio antes. Isso é constelação familiar, isso é sistêmica. E isso vai nos dar um direcionamento. Então, nós temos muita coisa inconsciente nos movimentando. E Marte fala muito de inconsciência, porque a gente precisa alinhar ele com a nossa mente, com o nosso querer, com a nossa fala, com a nossa essência, né? Trazer uma congruência para a nossa vida. E sistemicamente saber qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema. Outra coisa, às vezes a gente por querer abrir o caminho, querer ser autêntico, querer fazer diferente, ter assim essa coisa da liberdade dentro do coração, a gente acha que a gente não pertence, que a gente não tem o nosso lugar porque a gente quer ser diferente. E isso também é uma mentira inconsciente. Todos pertencem. É uma regra sistêmica, uma lei sistêmica do pertencimento. Então, todos pertencem, todos têm um lugar, né? Não importa qual o destino, todos têm um lugar. Então, nos alinhar sistemicamente, nos colocar no nosso lugar ajuda muito. Por isso que eu trabalho com essas duas ferramentas, a leitura de mapa e a constelação familiar, porque traz assim, a gente sai do atendimento com uma visão assim, olha só onde é que eu tava repetindo. E mais, no atendimento eu também falo um pouco dos seus trânsitos para o próximo ano. Então assim, já vou te dar, já sai do atendimento sabendo, com dicas assim, não faz isso esse ano que vem. Olha, procura olhar bem isso aqui que tu vai tomar de decisão. Olha, faz assim, tenta fazer isso aqui antes de tomar essa decisão.
né? Olha, procura trabalhar isso na tua vida para clarear melhor esse teu querer aí, tu tá querendo, né? Esse teu Marte. E importante dizer no final desse vídeo aqui que Marte faz um ciclo de 2 anos no nosso mapa. Então, a cada 2 anos, o Marte passa em cima do Marte natal, né? E é importante esse ponto, porque ele assinala recomeços, novos ciclos. Então, se você estiver aí paradona naquele passado, naquela história que aconteceu há 10 anos atrás, precisa trabalhar, porque 10 anos significa 5 ciclos de Marte, gente. Não dá, Marte não dá para ficar atolado assim na mesma coisa há muito tempo. Então pensa, a gente precisa ter consciência dos nossos ciclos. O ciclo de Marte é 2 anos. A cada 2 anos a gente precisa, bola para frente, né? Refazer, recomeçar, reiniciar ou iniciar um movimento novo, né? Ou realinhar para continuar de um jeito certo, de um jeito mais leve. Então, tudo isso é astrologia, tudo isso é sistêmica. Se você está gostando aqui desse vídeo, eu peço, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, assiste os vídeos anteriores se você não assistiu dessa websérie Cuidar de Si, porque em cada vídeo eu tô falando de uma partezinha do mapa e do que sistemicamente envolve, qual é o movimento que a gente precisa fazer. E tem aqui no link, na descrição do vídeo, tem link para você agendar seu horário, né? Conhecer seu mapa, fazer seu movimento sistêmico. A gente tá aí no final do ano gregoriano de 2025. Então é um ano assim que as pessoas tendem a fazer suas pausas, né? E repensar o ano gregoriano que vem. Por que eu falo ano gregoriano? Porque o ano astrológico só termina lá em 21 de março, quando a gente está entrando no outono. Então até lá tem muita água para passar. Debaixo dessa ponte tem a temporada sagitariana, a temporada capricorniana, a temporada aquariana, e depois a gente encerra com peixes, e daí sim a gente começa a nova jornada do Sol lá em Áries, em 21 de março. Mas é importante, então, prestar atenção, olha só. No inconsciente coletivo, agora chega fim do ano, no auge da temporada capricorniana, que é onde a gente constrói, que é onde a gente tem que firmar o pé no chão, todo mundo para fazer aquela... comemorar Natal, Ano Novo, e aí fica e tira as férias, e aí o pensamento se perde, aí chega lá em Peixes, tá todo mundo bom, né? Então presta atenção, isso é um pensamento coletivo, gente, né? Astrologicamente, agora é o tempo da gente prestar atenção em tudo que aconteceu esse ano, né? E trazer o pensamento, trabalhar as coisas, soltar as coisas quando o Sol tá passando em Escorpião, para alargar o nosso pensamento quando o Sol estiver passando em Sagitário. E aí, quando chegar lá em Capricórnio, bom, o que eu posso executar para isso dar certo? E aí, quando chegar lá em Aquário, como é que eu posso compartilhar isso com todo mundo? E quando chegar em Peixes, aí assim, o que eu tô sentindo sobre tudo isso antes de começar o nosso ano astrológico, né? Internalizar, se escutar, fazer aquele movimento pisciano de mergulho mesmo, para chegar lá no outono, em março, quando a gente vai começar de novo a nova jornada, mais alerta, mais atento, né? Senão a gente fica só nesse movimento inconsciente do coletivo, pensando no Papai Noel, né? Pensando na pular ondinha lá. Não adianta nada pular ondinha no final do ano sem consciência. Você vai falar, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, mas você nem sabe se isso que você quer é verdade mesmo, que é isso que a sua alma quer. Então é isso que eu trago aqui, esse conhecimento, assim, profundo, gente, profundo, tá? Então é isso, para esse vídeo não ficar muito comprido, falei de Marte. O próximo vídeo eu vou falar de Saturno. Ah, meu Deus, lá vem ela com Saturno, mas é isso mesmo, tá bom? Um beijo e até a próxima.